certeza eu melhorei, conseguindo tocar bem e seguro a moto, sem escapadas, essas coisas assim. Largava sempre no meio do pelotão, sempre de 11º, as partes largadas ali. Consegui meter umas largadas boas depois que comecei a mudar o posicionamento dos pés embaixo ali, calçar a moto desde os pés até as coxas aqui em cima, aqui no banco. Consegui fazer umas largadas bem boas. 3 largadas, 2 em segundo e 1 em terceiro, com 18 motos. O cara, sem a técnica, né, era mais na sorte, que nem os caras falam, né? Mas com a técnica, tu larga certo e seguro. Tinha 20 motos no gate, eu larguei em terceiro. Salto ali, eu já venho com muito mais confiança, né? Antes eu vinha para saltar, já não sabia o que a moto ia fazer. Agora eu levo a moto, já salto com ela, apertadinho, certo para frente. Agora estou conseguindo pensar. Antes eu não sabia mais ou menos onde é que eu errava. Agora já estou conseguindo enxergar onde é que está o erro para corrigir na próxima volta. Na nossa conversa com os alunos de hoje, estarei conversando com Leonardo Hofstadter, o Nena, aluno da nossa primeira turma do treinamento online da Lizotte MX School. Eu estarei aqui respondendo a todas as perguntas do Nena, todas as suas dúvidas, curiosidades sobre as modalidades off-road. Enfim, tudo que o Nena quiser e desejar me perguntar. Hoje serei apenas eu e o Nena, em uma conversa bem descontraída. Nena, minha pergunta aqui para ti, e depois tu fica bem livre para me perguntar e me questionar tudo. Você, Leonardo, meu xará, Nena, quanto tempo após iniciar o treinamento online da Lizotte MX School, você percebeu que estava pilotando melhor, tendo velocidade e mais segurança? Bom, assim, Lizotte, eu comecei o treinamento, aí lá pelo 4º módulo, eu já vi que estava conseguindo mais pilotar a moto, né? Não a moto me levar. Aí, mais ou menos por aí. Aí, por umas 6 semanas, 4 semanas de curso online ali, que já consegui bem me encaixar em cima da moto. Perfeito. Questão de um mês e meio, tu já sentiu diferença? Sim, bastante diferença. Que bom, Nena. Tá dominando bem a moto? Agora eu troquei de moto, eu consegui andar 2 horas só na moto nova. Mas a outra já estava bem, já estava conseguindo já sentir as reações dela, já aprendendo a antecipar as reações dela. E agora vamos se adaptar com a moto nova aí. Mas é aquilo, né? O cotovelo, é a perna apertada, pé para dentro. Tanto que num treino eu não segui muito essas instruções e acabei machucando o joelho. Parei mais 6 semanas com o joelho mal. Agora estou na bicicleta e reforço muscular no joelho, que deu 2 ligamentos, mais artrose, mais o menisco. Pá, Nena. O que tu tá sentindo da moto comparado à antiga para essa? Tá gostando? A moto eu peguei uma Kawasaki 21 agora. A Sim. moto nem se compara com a outra. Vamos dizer, ela te leva sozinho, assim. A outra era muito explosiva. Essa aí, tu acelera ela sai quietinha para frente, assim. Ela não tem aquele tranco todo da outra, não demonstra, mas chega muito mais ligeiro em fim de reta. Certo. Ciclística delas melhorou também, né? Bastante, bastante. A Ficou bem outra fininha. ficou bem fininha. A outra eu dobrava, deitava a moto, esperava ela dar uma escorregadinha para calçar numa parede, alguma coisa. Essa aí, se tu deita ela e acelera, quando tu acha que ela vai escorregar, ela vai pra frente. A moto ela é bem diferente da outra. Que bacana. A suspensão também já conseguiu deixar ajustadinha? Eu botei nos cliques originais, eu peguei no manual ali. Aí na dianteira, por enquanto que eu tô começando devagarzinho nela já, por enquanto ela tá boa. Depois, eu acho que eu vou ter que dar uma endurecida na dianteira, mas a traseira tá 10 a moto. Perfeito. Começa sempre, né, o teu primeiro recurso, sempre deixando o retorno, começando a fechar pelo retorno, tá? Sim. Então, eu não sou um especialista em suspensão, né? Eu tenho as pessoas que fazem aí para mim e que me orientam, tá? Mas dentro dessa orientação do que eu aprendi com elas, né? E faço aqui, porque nem sempre o cara tá com o preparador junto, né? Então, o cara precisa ir se virando também.
Sim. A tua moto agora ela é igual à minha, né, Nena? Ela é suspensão somente a mola, né? Não é mais com Sim. ar. Não. Então, o ideal para suspensões a mola, tá? É o ideal, não é que é uma regra, mas é que você tenha o teu retorno um pouco mais aberto do que a tua compressão. Então, por exemplo, você pode ter eles iguais, né? 12 em cima e 12 embaixo, ou também o indicado que você tenha, por exemplo, 10 em cima e 12 embaixo, tá? Ao contrário, eles não indicam muito. E quando você quiser começar a ter uma suspensão mais dura, sempre começa pelo retorno. Então, por exemplo, hoje você está com 10 em cima e 12 embaixo, né? Bah, precisa de uma suspensão um pouquinho mais dura. Fecha um, fecha dois embaixo. Mais que dois embaixo, daí você já tem que mexer em cima também. Então, por exemplo, ela está muito, muito mole. Aí você vai lá, fecha 4 embaixo e 2 em cima, tá? Para você ter uma orientaçãozinha aí, se você tem alguém próximo também que mexa, não sei se tu tá com algum preparador ali, aí tu segue ele. Se tu for fazer mais ou menos por conta, aí tu segue o que eu te passei. Sim, sim. Até conforme for, se não conseguir nos cliques, eu ia pegar um óleozinho um pouquinho mais grosso, botar um óleo 10 ou 7,5 ali para ver se já dava uma melhoradinha. Mas isso aí, por enquanto, recém tô pegando a moto, não convém mexer muito, né? Tem que andar para ver as reações, né? Já dei uma regulada no guidão, já passei a parte das mesas para frente, virei para trás as castanhas. Ótimo. Tu fez o SAG dela? Fiz, tá com SAG 10. Perfeito. Isso aí. Tudo como manda o manual, como manda Sim. o nosso treinamento. Sim. Nena, você agora tá pilotando, tu tá ainda recuperando o joelho? Eu fiz esse ano, eu consegui fazer 2 treinos. É que eu estou Ótimo. muito puxado aqui no barco, eu estou de segunda a segunda. Que Aí bom, eu né? tô mais. Que bom. Que bom. Eu tô mais no treinamento físico. Aí Tá. estamos na bicicleta terça, quinta e sábado e musculação segunda e quarta. Ah, tô muito orgulhoso, né, vendo ali agora nós com o desafio, né? A gente ficou mais por dentro do que vocês estão fazendo, então Sim, não temos o costume de postar, né? Eu também não tenho o costume de sim. postar tudo que a gente treina, mas agora te acompanhando ali, vendo teus posts, cara, meus parabéns, baita dedicação, tá fazendo uns pedal de respeito, né? Tá louco. 33, 35 quilômetros, 1h20, 1h30, é baita média. Parabéns aí, ó. Siga nessa pegada ao longo do ano, que tu sabe que um piloto bem condicionado fisicamente é super importante para que ele tenha mais controle da moto e que ele tenha mais resultados aí ao longo do ano nas competições. Sim. Nós pegamos uma turminha boa aqui de pedal. Quando um tá meio cansado, o outro vai puxando e assim a gente vai, né? Sempre tem um para puxar para andar mais na frente. Aí estamos Cara, que fazendo legal. E dia nesses menos. 2 treinos, Nena, que tu fez aí nesse ano, como que você se sentiu? Tu tá com alguma, assim, tu tem alguma pergunta para me fazer? Algum ponto que você ainda não conseguiu assimilar muito bem? Alguma dúvida que você tenha? Tipo, ó, Lizotti, me explica um pouco melhor tal parte. Lizotti, eu tô fazendo aquilo lá, mas tá acontecendo isso. Cara, por favor, me relata aí como foi antes lá da tua lesão, com a moto antiga, como que tá sendo agora, o que tu tem aí para me pedir. Sim, eu ia perguntar, mas o rapaz perguntou ontem na aula da questão de cambiar para cima de em pé, que eu sou muito duro os tornozelos, assim, não tenho muito o jeito de fazer essa marcha. Nena, como eu expliquei ontem, no nosso encontro, né, ali na terça-feira, do nosso desafio, nós temos que cuidar como está posicionado o nosso corpo em pé para que nós venhamos a conseguir trocar de marcha corretamente ou não. Claro, reduzir de pé é barbada, só bater para baixo a marcha entra. O grande problema dos pilotos é sempre vir a cambiar, subir a marcha estando de pé, e como eu sempre peço para vocês, né? Além de vocês, um exemplo, ter que ficar de pé nesse momento, trocar de marcha, eu ainda peço sem embreagem e com a aceleração total de preferência, né? Não tirar a mão do acelerador, não puxar a embreagem. Então,
dificulta um pouco mais ainda o processo. O principal, Nena, é nós conseguirmos encaixar o pé bem embaixo, né? Então, nós tirarmos a ponta do pé e quando ir botar para baixo do câmbio, botar ele um pouco mais inclinado, para que daí ele tenha esse jogo. E, principalmente, como você está posicionado, tá? Se o piloto estiver muito para frente ou muito para trás da motocicleta, vai dificultar este movimento. Centralizado, com o joelho na linha das pedaleiras, ou nos posicionamentos de reta de pé, que o joelho fica um pouco mais para trás da linha da pedaleira, né? O nosso quadril um pouquinho mais perto do final do banco, vai facilitar para que você consiga realizar este movimento da troca de marcha. Outra opção, Nena, que você pode ter, se você tiver com o posicionamento tudo perfeito, tudo certinho, e mesmo assim segue difícil de você subir as marchas, você pode alterar o posicionamento do teu pedal de câmbio, tá? Eu gosto, e eu consigo utilizar ele no posicionamento original, né? Pedaleira, e ele segue na mesma linha. Mas você pode, com uma chavinha 8, é bem simples de fazer, Sim. Colocar um dente para cima. Ele vai ficar um pouquinho mais erguido. Tem vários pilotos a nível nacional e internacional que usam o pedal de câmbio um pouquinho mais erguido, para que consiga vir a executar a troca de marcha. Antigamente, quando eu morava em Curitiba, eu usava o pedal de câmbio um pouco mais alto. Fui ensinado naquela época lá assim, os pilotos que a gente convivia lá gostavam de usar o pedal de câmbio mais alto, então eu também peguei a mania ali, né, me acostumei. Hoje em dia, já há alguns anos, eu uso no posicionamento original. Não está errado, Nena, você colocar um dentezinho só ali do eixo, né, ele é todo, tem os dentezinhos, um dentezinho para cima, não mais que isso, senão o pedal vai pegar na tampa ali do magneto, a tampa do motor não vai nem entrar marcha. Mas um dentezinho para cima pode te ajudar, tá? Tem pilotos que andam em pistas com muitas canaletas fundas, e eles usam o pedal um pouquinho erguido para não pegar na canaleta, não entortar o pedal de câmbio. Sim. Então, sempre a gente tenta corrigir nosso corpo, nossa técnica, nosso posicionamento corporal em cima da moto. Se você não conseguir, não tiver jeito, aí parte para o ajuste da moto, tá? Em diversos momentos, Nena, temos que estar de pé, é uma obrigação, temos que estar Sim. de pé e o cara tem que conseguir fazer a marcha, né? Não podemos ficar ali com a marcha errada ou com a marcha presa, então temos que solucionar esse teu problema aí. Sempre foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Às vezes eu até batia duas na saída de curva, assim, para não ter que bater lá no meio dos buracos depois de em pé, que eu não conseguia levantar mais uma, né? Nena, essa é uma técnica boa, tá? E eu utilizo bastante ela no Veloterra. Um segredinho meu aí para pilotar de 450, Sim. que eu vou estar te passando agora. Trocar de marcha em cima dos buracos em alta velocidade, sim, é difícil. Ele já não é tão simples trocar de marcha de pé, sem embreagem, com aceleração total, em reta planinha, com terreno bom, nos buracos dificulta bastante. Isso que tu me falou agora, de fazer a curva, soltar a marcha e entrar para a reta, é uma ótima técnica para nós que pilotamos 450, Nena, principalmente no velocross, no veloterra. No motocross, a gente não usa tanto essa técnica porque tu faz a curva e já vai ter um pulo, né? Sim. Geralmente, então tu tem que ter o torque da moto. No velô, a gente dobra a curva e vem com um retão de mão colada. Então, que nem tu falou aqui, faço a curva e solto duas. Duas é demais. Tu vai sair com a moto daí muito xoxa. Claro que tu fazia isso para não ter que trocar de marcha lá na frente nos buracos, tá? Mas, independentemente de você conseguir trocar de marcha no buraco ou não, você fazer a curva, um exemplo, uma curva mais fechada, que a gente faz de segunda marcha, e entramos para um retão grande de bastante velocidade, aonde nós vamos sair de segunda e vamos encher a mão na segunda, da 450, eu utilizo dessa técnica, né? Eu faço a curva, na saída dela, antes da gente executar a aceleração total com o peito para frente, eu, bato terceira. Não era o momento da terceira ali. Eu tinha toda a segunda para usar.
Só que eu faço a curva, eu subo terceira e aí lacro ela. Por quê? Ela vai estar xoxa naquele momento, né? Ela vai estar um pouquinho mais mansa, mas é o que tu me falou da moto nova. O cara vai poder lacrar e a moto vai sair riscando o chão, andando para frente. Tu não vai ter que, ali na frente, cambiar a marcha. Ela não vai dar aquele pataço que a 450 te dá, que te mina, se o cara não tá com as pernas apertadas, já vem a pegar, a querer travar os braços, e a moto sai com a dianteira no chão, tá? Então, 2018, Nena, quando eu fui somente para a 450, né? Até 2017 eu andava basicamente só de 250. A partir de 2018 eu passei a andar 90% do ano só de 450. E as primeiras etapas do Velocross naquele ano eu sofri muito por causa disso, porque eu dobrava a curva, a 250 não tem tanta potência, né? Eu dobrava a curva no Velo de 450 e queria lacrar a segunda. E até o fim da segunda para bater terceira, até o fim da terceira para bater quarta. Nena, o que me judiou, cara? O que me judiou? Era uma briga com a moto, sabe? Fazia curva, enchia a mão e a moto querendo vir na roda, e aí apertar o peito para frente, cara, um desgaste físico e não vinha tempo, sabe? Sim, aí só perdia. Foi duas etapas, eu disse, cara, não, eu tenho que mudar isso. E aí comecei a pensar, treinando, testando, e aí consegui encaixar isso. Então, hoje nas competições de velô, principalmente quando vai entrar para uma reta grande, um retão grande, né, saiu de uma curva mais de baixa, com marcha baixa, e vai entrar para a reta grande, siga fazendo isso que tu tá. Mesmo que não tenha buraco, tá? Só não duas de segunda para quarta, tu vai achochar muito. Mas fez a curva, tem um retão grande na tua frente, solta a terceira e aí degola. Lacra ela que ela vai sair xoxa, crescendo, mas riscando o chão para frente e te poupando energia. Sim, correto. E outra coisa que sempre, agora já consegui ajeitar, eram os pulos, né? Pulava e a moto atravessava para um lado, atravessava para o outro. Agora já estou conseguindo pular mais solto, entre aspas, em cima dela, mas certinho para frente. Entendi, mais solto com o corpo mais leve, né? Mais leve, mais leve. Mais juntinho com a moto. Eu também uso... Eu tenho o costume, Nena, de falar também, tô andando solto na moto, depois eu lembro, putz, eu não posso falar que eu tô solto, porque as pessoas têm que entender que o cara tem que estar apertado, né? Não, mas a gente tá apertado, mas se sentindo leve na moto. Sim. Isso. Nena, única e exclusivamente, quem controla a nossa motocicleta para ela não se atravessar, para ela não saltar e a traseira dela ir para os lados, né? Então você saltou e a traseira da moto vai indo para um lado ou para o outro, são os nossos tornozelos. Os tornozelos do piloto apertados contra o chassi da moto no momento de decolagem, no momento da entrada do salto, são os que fazem a nossa moto saltar corretamente. Muito raro uma saliência na entrada do salto, tá? Tem que ser um canaletão fundo, tem que ser um baita de um caroção ali na entrada do salto para a moto dar ali e sair de atravessada. Se não, se for pequenas canaletas, se for um pequeno estraguinho do salto, ele não tem um poder tão grande de fazer a moto sair toda de atravessada. Ele pode querer fazer isso, mas quando o piloto está correto tecnicamente em cima da moto, a moto vai ser projetada retinha, não vai ter problema nenhum, tá? O salto bom e a moto continua saindo de lado, única e exclusivamente, Nena, o erro está ali nos teus tornozelos. Muitos pilotos, né, eles focam mais no joelho. Ao longo da nossa pilotagem, em termos gerais, envolvendo tudo, né, reta, curva, frenagem, saltos, largadas, o joelho é o que mais a gente aperta, mas na hora do salto, na hora de entrar para o salto, atenção especial, Nina, para os teus tornozelos. Posiciona o teu pé com a ponta dele na pedaleira, virando o teu tornozelo para dentro, tá? Eu explico isso bem detalhado no modo ali dos saltos. A gente fez umas imagens ali bem certinho do tornozelo.
e gruda, Nena. Gruda com toda a tua força o tornozelo e depois o joelho junto, né? Também o joelho apertadinho, mas muito o teu tornozelo até o momento que a traseira decolou. Depois que ela decolou, o teu trabalho está feito. Nós, depois que a moto está decolada, pouco temos que fazer. O segredo, né, do salto, de projetar a moto correta ou não, tá ali na entrada do pulo, né? Nós termos o posicionamento, os tornozelos, tudo certinho é o que projeta a moto errado. Então, grava bem, saltou e a moto com a traseira para um dos lados, tornozelo solto. Aperta mais que tu vai projetar a moto retinha. Uma coisa que talvez, né, os pilotos cometam de deslize, né? E eu só consigo vir a passar pontualmente isso tudo quando a gente tem essas mentorias, essas conversas individuais, né, que elas são super valiosas. Muitos pilotos, né, eles estão apertados, eles estão fazendo força, mas às vezes faz uma força muito grande em momentos que não precisa estar apertado. Sim. E eu te digo isso, eu estava com o Brusso esses dias em um treino, e ele estava saltando o step lá da nossa pista, sabe? Sim, sim. Saltando e a moto atravessando, saltando e a moto atravessando. E aí ele veio lá e disse, Léo, cara, eu tô fazendo muita força e a moto ainda tá atravessando. E aí, vou trocar de trilha, o Brusso não é o salto, não é o trilho, a minha moto tá sendo projetada certinha, ali a dos guri também, e basicamente só a dele de lado. Aí, analisando mais profundamente ele ali no treino, Nena, o que acontecia? O Brusso estava a subida da largada, aquela frenagem, a mesinha depois, toda aquela parte ali, aonde exige um aperto, sim, mas não tão grande, ele estava fazendo muita força com as pernas. Dava para ver assim, ó, de fora, grudado na moto dele. Quando chegava lá no step, ele já estava fadigado. Ele não conseguia dar aquela grudada na moto dele para saltar certinho. E aí a moto se atravessava. Então ele estava se apertando, sim, mas ele estava em alguns momentos fazendo muita força que não era tão necessária, e lá onde era mais necessária, ele estava levemente se afrouxando. Então, Nena, tudo isso que eu te falei, por quê? Porque no salto, a gente tem que se concentrar ele do início ao fim. Então, eu vou usar aqui a minha garrafinha d'água de novo, tá, Nena? Tu consegue ver, né? Sim, sim, com certeza. Vamos imaginar que aqui, ó, da borda final dela até a tampinha é a entrada do salto. Quando você estiver entrando aqui embaixo, que você vai começar a subir na rampa para depois decolar, é o momento que você tem que estar apertado. Você não precisa, antes de chegar aqui, estar totalmente grudado. Não. A moto chegou com a dianteira aqui e vai entrar durante o processo aqui de decolagem, aqui você faz a força. Aqui você dá aquele gás extra, aquela apertada extra de tornozelo, de joelho, de posicionamento corporal certo, e quando a moto decolou a traseira, tá feito o teu serviço, tá? Então, às vezes, eu sei que é super aplicado e tá andando corretamente, tá com as pernas apertadas, mas às vezes a gente tá se apertando muito aonde não precisa de muito. Tem que estar apertado sempre, claro. E você dá aquele gás extra naquele salto que tá querendo atravessar a tua moto ali. Sempre no comecinho da subida, né? A moto vai começar a subir, tu te gruda nela, aperta forte os tornozelos, que esse teu problema não vai mais acontecer. Sim, outra coisa, quando eu vou tirar o trof ou puxar o roll-off, geralmente eu sento assim. Isso aí tá certo ou tem que ficar mais erguido para ficar de na moto? Parece que pesa o braço. Tá. Esse tirar o tie-off é no salto ou no chão? No salto. No salto, perfeito. Não é normal, tá, Nena? Não é normal você dar essa acrocada. Aí, nesse caso, né, a tua moto tá lá no ar, nesse caso, para o teu corpo não abaixar, tu segurar o teu joelho um pouquinho mais apertado, tá? Não precisa fazer força de braço, não precisa fazer força
em outras partes, e sim no teu joelho. Cuidar para, depois que decolar, você também não esticar o teu corpo para trás. Tem alguns pilotos, não é o teu caso, nas vezes que te vi pilotando e saltando, tem alguns pilotos que eles entram certinho, e quando a moto decola, eles se espicham para trás, coloca a bunda mais lá perto do paralama, no final do banco. E você indo para trás, você vai ficar bem próximo do banco. Tirando a mão, então o teu corpo vai ter a tendência de pum, cair em cima do banco. Se você saltar e ficar ali no posicionamento que você executou o salto, né? Ficar ali retinho, neutro na moto, cara, é só tu tá com o joelho um pouquinho apertado, nem é um grande aperto, mas fazendo uma força ali contra o banco, contra as laterais da moto, na linha das pedaleiras, e você pode tirar a tua mão e isso não vai mais acontecer. Como você já percebeu, o tirar o tie-off é bem tranquilo, a moto não tem comportamento nenhum, né? Muitos pilotos têm medo de tirar a mão do guidão porque pensa que a moto vai embicar, que a moto vai se atravessar, que a moto vai sair debaixo do piloto, e não, né? Você tirar uma mão ou as duas num salto não vai alterar o comportamento da nossa moto. Então, tu saltou com ela bem, ela retinha, ela vai ficar retinha, não vai mudar em nada, tá? Mas cuida para tu não dar essa sentada, essa agachada na moto, porque se por um acaso tu tomar uma pancadinha na recepção, tu bater um pouquinho curto, passar um pouco, aí pode te judiar, pode te dar uma pancada mais forte nas costas, pode te dar um impacto maior, tá? Se você está fazendo o treino que eu sugiro lá no nosso treinamento de aprender a tirar o tie-off, pega os saltinhos pequenos, tá? Siga executando, é uma técnica essencial para quem vai correr motocross. Além do cara poder, no final da corrida, dar uma comemorada que ganhou a bateria, é muito valioso a gente saber tirar o tie-off. Isso nos faz não perder tempo, né? Não é que a gente vai ganhar tempo, mas a gente não perde tempo lá depois numa curva, numa reta, para tirar. E é bem tranquilo de executar, não tenha medo, tá? Com a técnica que você tem, com o treinamento que você tem, não tenha medo, né? Só cuida isso, tá? E se tu conseguir da próxima vez que tu for treinar e vier a acontecer, tá? Faz um videozinho e me manda, que esse é o primeiro relato que eu ouço, tá? De tirar a mão e o corpo dar uma caída. Não tinham me passado antes. Eu faço esse treinamento aí com muitos pilotos, porque eu quero que todo mundo aprenda a tirar o tie-off. É uma emoção legal junto com uma necessidade, e não tinha visto acontecer, tá, Nena? Então, vamos concentrar no teu joelho. Se corrigiu, perfeito. Se não corrigiu, por favor, grava um vídeo e me manda, que daí eu vou analisar como tu tá fazendo a execução do salto aí, que a gente corrige na hora isso daí. Não, já vou agora, próximo salto, já vou cuidar o joelho para... Nem vou tirar a mão e vou cuidar o joelho só para ver se o corpo vai ficar no mesmo lugar. Isso, perfeito. Só afrouxar as mãos do guidão. Outra coisa, eu estou começando a tirar o pé no salto e às vezes dou uma puxadinha para... Diz cachorro mijão, né? Bota o pé para trás, ali dou uma escorada no plate. Isso aí interfere alguma coisa? Puxa para lado? Pode ajudar? Se tem um salto assim, de curva? Nena, boa pergunta, tá? E você pode seguir fazendo sim, tá? Não tem uma contraindicação, desde que não seja um movimento super brusco, né? Que você jogue tua perna 1 metro pro lado da moto, ou que tua perna vá para trás quase que lá no final da roda traseira, tá? Que não seja um movimento brusco, mas uma tiradinha, a pedaleira tá aqui, né? Uma tiradinha para trás e voltar, isso tudo não vai ter problema. Quase que nada vai alterar no teu salto. Então, tu saltou com a moto reta, decolou certinho, tua moto tá alinhada lá em cima, você tirar a perna um pouco para trás, um pouco para o lado, não vai alterar a sua moto ali em cima. É que nem a mão, tá, Nena? Não é que tu tirou 20 centímetros para trás da pedaleira o teu pé
e a tua moto vai se atravessar, a tua moto vai se desgovernar. Não. Para realizar o scrub, para nós quebrar a motocicleta, para nós dar um salto mais baixo, ganhar tempo, aí nós temos que fazer o movimento na entrada dele, né? Sim. Tá lá super bem explicado, de virar o guidão com o joelho, e também, quando a gente vira o guidão com o joelho, a outra perna, a não ser a perna que a gente fez a força, a outra perna também dá uma saidinha da pedaleira, fica um pouco afastada da moto. Mas se não é essa a ideia, é só dar uma brincada, é só se soltar um pouquinho ali no salto, você pode sim, né? Pode sim, tá? Tem casos também, que nem você pontuou, um possível salto em uma curva já, é seguro e pode ser feito de você saltar e quando encaixa já tem uma curva, tá? Vários pilotos saltam e quando a moto vai aterrissar, né? Isso não sendo um salto de 20, 25 metros, saltinhos menores, que não joga a moto tão para cima, Nena, então não vai ter tanto impacto, você pode vir a saltar já sentado com a perna esticada, para daí já entrar para a curva. Então você salta, faz o teu salto normal, bem posicionado, de pé, decolou, moto certinha, quando ela vai bater na recepção, os pilotos sentam e já fica com a perna esticada. Você também pode executar isso, não vai te trazer problema. Se você saltou retinho, o salto não é grande, não vai ter problema. Obviamente, né, a gente não vai fazer essa técnica quando a moto saltar empinada ou quando a moto saltar um pouco de bico, né, que você vai estar indo com peso para frente, então ela pode vir a querer embicar ainda mais, mas tendo saltado retinho, Nena, cara, pouco vai mudar a nossa moto. É o que eu digo para todo mundo. Nos saltos, a nossa grande preocupação, o nosso foco, a nossa atenção, todos os cuidados tem que ser na entrada do pulo. Porque depois que tu projetou a moto bem, Nena, sem ela se atravessar, ela certinha, sem estar de bico, sem estar empinada, cara, aí é só tu curtir esse momento maravilhoso que é de estar ali no ar, ali em cima. Pode tirar uma mão, pode tirar um pé, e a moto pouquíssimo vai mudar, tá? Se tu fez tudo certinho na entrada, não é lá em cima que tu vai ter perigo. Não é você sair com a moto perfeita, estando lá no ar. Ali é o menor perigo possível de um salto, quando sai com a moto certinha, tá, Nina? Sim. E para ter a moto certa, tem que ter uma entrada de salto bem executada. Sim. Aí, outra dúvida que eu tinha da questão da suspensão, agora voltando um pouco. A traseira faço a mesma coisa, vou no retorno primeiro. Isso, Nena, isso. Perante os preparadores que eu tenho, que eu tive, é o que eles indicam, tá, Nena? Que a gente tenha uma compressão é sempre o parafuso de cima, né? Sim. Ele um pouquinho mais fechado do que o retorno. Então, hoje, a minha moto aqui, a 450, a traseira dela, claro que foi mexida a genética, tá? Ela não tá na original. Mas, igual, ela seguiu o padrão. A traseira da minha moto tá com 11 cliques em cima por 14 embaixo. Então, eu tô com o meu retorno 3 aberto, tá? A traseira, Nena, ela é um pouco diferente da dianteira, os comportamentos. E aí você precisa, e isso é muito bom a gente ir treinando também, buscar a leitura da suspensão, né? Em todos os cursos, eu sempre falo para os pilotos, eles dizem, Lisotti, a suspensão está dura, Lisotti, a suspensão está mole. E aí eu pergunto, qual que é o sintoma que ela está fazendo? Ela está fechando o guidão, ela está escapando na curva, ela está te batendo na palma da mão, tá te deixando cansado aqui na palma da mão. Então, esses sintomazinhos, é importante a gente ter a leitura. Quanto à suspensão traseira, Nena, mexer em cima no retorno, em cima na compressão ou embaixo no retorno primeiro, é sempre a regrinha nos manda no retorno primeiro. Mas vai depender do comportamento que você está sentindo dela. Por exemplo, saiu de curva no Veloterra, saiu de curva e entrou por uma reta. Você está acelerando, sentado com buraquinhos pequenos e você está sentindo pancada nas tuas costas.
Tá sentindo que a moto tá te batendo forte na bunda, sentindo a pancada nas costas, mesmo que os buracos não sejam tão grandes. Aí você vai ter que apertar a tua compressão, tá? Porque a tua moto tá afundando muito e tá pegando os buracos lá embaixo. Ah, vim numa frenagem e a moto quer me cuspir. Pegou nos buraquinhos e tirou a roda traseira do chão. Ou pegou um pouquinho curto no salto e a moto te deu aquela jogadona lá para cima. Aí a gente vai dar uma fechada no retorno, tá, Nena? Então, é sempre legal a gente ver o comportamento da moto, aonde que ela tá. Cara, é na saída da curva, é na chegada da curva, é na recepção do salto. E aí, o sintoma que ela faz, que a gente consegue ser mais assertivo, tá, Nena? Então, na traseira, a gente tem que cuidar. O parâmetro que eu sempre soube, né? Se é acelerando ou se é sem aceleração, para a gente saber se é na compressão ou se é no retorno, tá? E nós temos também na traseira, é bastante recurso, né? Então, por isso que o ideal, sempre que tiver, assim, ruim, que nós não tiver conseguindo ajustar, é nós procurar um preparador, porque eu não sou especialista nisso. A traseira também, ela tem aquela polca 17, né? Sim. Que é chamado de alta velocidade, é o high speed, né, a palavra em inglês. A minha acho que até 14, agora diminuiu um pouco. A minha continua a 17. Eu não me lembro, acho que é 14. Isso, Nena. Nós também temos essa regulagem que ela influencia mais, né? Ela traz a alteração mais em alta velocidade. Então, uma frenagem super rápida, no meio de uma reta com alta velocidade, ali também pode ser um recurso de vir a fechar ou abrir aquele parafuso, tá? Depende de moto para moto, depende de marca de suspensão. Então, a minha suspensão é Caiaba, a tua é Showa, né? Então, tem suspensões que tem 3 voltas de polca, tem suspensões que tem 2 voltas de polca, e isso muda muito de moto para moto, tá? A minha moto, se eu não me engano, ela tem 2 voltas e meia de regulagem, tá? Eu tenho certeza, eu não tenho certeza absoluta da quantidade, eu acho que é 2 voltas e meia, mas ela está regulada hoje com 1 volta e 1/3. Então, dependendo da pista, com muito buraco ou com pouco buraco, a gente também pode dar uma alterada nessa regulagem ali, tá, Nena? Apertando um pouquinho o parafuso ou soltando ele, tá? Confira como que tá, não sei se tu regulou essa parte. Eu até fechei, ele mandava voltar, acho que no original, 1 volta e meia. Eu fechei 2, deixei com 2 fechadas. Tá, isso. E daí a gente sempre faz essa regulagem de 15 em 15 minutos, né? Tu pega, sempre que tu for mexer, né? Nos cliques a gente pode ir de 1 em 1. E ali nessa polca, o recomendado é que a gente vá, tipo, de 15 minutos, né? Então, hoje tu tá com 2 voltas fechadas. Aí, se tu for mexer, tu vai para 2 voltas e 1/3, ou para soltando ela, né? Para 1 volta e 1/4, né? Então, sempre de 15 em 15 minutos. E sempre daí tu altera essa polca aí, quando tu sentir que a tua moto não tá legal, aonde você tá em velocidade mais alta. Por exemplo, uma frenagem bem rápida, meios de reta de punho trancado, terceira, quarta marcha, aí a gente mexe ali. Saidinha de curva, saiu de curva, começou a acelerar, sentindo a moto bater, aí é a compressão. Frenagens, recepções de salto, pode ser compressão e a maior tendência é que seja retorno. E o high speed ali, quando tu mexe nele, como é que tu nota nele ali, quando ele tá picando demais, eu afrouxo ou aperto? Nena, quando tu tá em alta velocidade, né, e ela não tá te obedecendo, o ideal é que a gente feche. Tá? A relação da suspensão é sempre mais velocidade, mais apertada. Sim, mais dura. Isso. Buracos grandes, Nena, mais buracos, um em sequência do outro, e buracos grandes, também mais fechada. Buraquinhos pequenininhos, né, aqueles buraquinhos mais sutis e mais esparçados, a gente pode ter a suspensão mais mole, tá?
E também a gente tem que cuidar, né, o tipo do terreno, tá? Porque o tipo do terreno, ele faz buracos diferentes. Não sei se você já percebeu isso, mas, por exemplo, eu moro no chão duro e você mora na areia, né? O chão Sim, duro, ele tem, não é que é uma regra fixa, Nena, mas a grande maioria dos buracos no chão duro, eles são menores e arredondados. Então, lembra no CT que depois da largada aparecia uma seçãozinha de costelas? sim, Todos os buraquinhos arredondadinhos assim e pequenos, né? É a característica do chão duro. Para esse estilo, chão mais duro e esses buraquinhos, a gente pode ter a suspensão um pouco mais mole, tá? Um pouquinho mais solta. sim, Na areia, a tendência é que os buracos sejam maiores e mais bicudo, formam uma quina maior. E aí a pancada é mais forte, tá? Por causa do tamanho e por causa do formato. Então, na areia, a tendência é que a gente precise de uma suspensão mais firme. Os buracos na areia exigem uma suspensão mais firme. Então, a minha moto, Nena, ela mudou bastante de como ela estava acertada aqui para o chão duro e quando eu fui correr lá em Tupã. Tupã, sim. que ficou bastante esburacado, né? Tava a Tinha pista bastante. bem técnica, uns buracos grandes, e por ser o terreno mole com o outro formato, eu precisei fechar minha suspensão. Eu precisei andar com ela mais dura. Aí depois eu fui competir em Guarapuava, Nena. Era chão duro, mas, cara, formou uns buracos muito grandes. Muito grandes mesmo. Sem exagero. Tinha uma parte da pista de veloterra que nós fazíamos um duplo. Cara, formou um buraco gigantesco. E a gente pulava, assim, ó, encaixava um duplinho de tão grande que ele ficou. Naquele caso, também tive que mexer na suspensão. Ela estava muito mole. Eu gosto de uma suspensão um pouco mais mole, porque eu sou muito leve para mim 450 e ando sempre no chão duro. Então eu tenho entre mais dura e mais mole, eu sou um piloto que gosta de um pouquinho mais mole a suspensão. E cheguei lá em Guarapuava, a minha 450, Nena, chimando. Alta velocidade, buracos grandes, a minha suspensão entrava muito e pegava ela lá embaixo, já toda fechada, sabe? Então, para a hora da corrida, eu tive que fechar 4 cliques embaixo e 2 cliques em cima. Eu tive que fazer uma mudança assim, ó, bem drástica e ficou confortável. Não estava tão acostumada, ela passa uma sensação diferente, mas me deu segurança, não chimava mais o guidão, tá, Nena? Então, perante a tua pergunta, né? Sim, Quanto mais velocidade, a tendência é sempre mais sim, rigidez, isso. tá? Nena, quero te fazer uma perguntinha aqui, eu separei algumas, tá? Para Sim. curiosidade nossa, aqui da nossa escola também. Você considerou que melhorou a maneira como pilota fazendo o nosso treinamento online? Quais os principais benefícios que o treinamento te trouxe? Com certeza eu melhorei e estou conseguindo até. Agora eu estava com o físico meio abalado nessas corridas que teve no ano passado, né? Mas até chegar, até cansar, assim, eu estava conseguindo tocar bem e seguro a moto. Não, sem escapadas, essas coisas, assim. Tava Certo. bem certinho. Qual o ponto mais alto do treinamento, Nena? Como você é da turma 1, né? Você já recebeu todo ele, você já assistiu todos os módulos, todas as aulas. Qual o ponto alto, assim, o que você sentiu que realmente fez a diferença para ti do treinamento? Cara, eu assisti muito as partes largadas ali. Eu consegui meter umas largadas boas depois que comecei a mudar o posicionamento dos pés embaixo ali, calçar a moto desde os pés até as coxas aqui em cima, aqui no banco. No gaúcho ali eu tava meio nervoso, assim, não consegui largar direito, mas depois nos regional que eu fui dando Carlos Barbosa, como teve em Pelotas ali também depois, consegui fazer umas largadas bem boas. Sentiu bastante diferença depois. Bastante diferença. A moto, como é que se diz? Parece que ficou umas 50 embaixo de mim. Que bom. Sim, Como muda, né, Nena? tá.
consegui travar ela, sair quase de cano cheio do gate ali, e ela saiu quietinha para frente. Muitas pessoas nem sonham que para largar tem que ter técnica, que tem que ter um posicionamento correto, né? Eu Sim. ouço demais, não, largada é sorte, o cara conseguiu largar na frente. E aí a gente vê que existe muita técnica e que elas ajudam muito, né, Nena? Tudo é sobre nós conseguir domar e controlar a nossa moto. Eu até cuidei em fotos e vídeos depois de umas corridas que eu fui, até o primeiro pulo, assim, saiu umas quantas motos na frente, mas depois que quando a minha rendeu mesmo, eu cheguei a fazer 2 largadas ali, dobrei uma em segundo. Lá em Carlos Barbosa eu dobrei 3 largadas, 2 em segundo e uma em terceiro, Tá de louco. gate com 18 motos. E Pelotas E, ali e, também. e antes, qual que era a tua média de largada com a mesma moto? Largava sempre no meio do pelotão. Sempre de décimo primeiro. Quando acertava alguma largada boa, assim, ainda mais pra frente, assim, né? Mas aí o cara, sem a técnica, né, era mais na sorte, que nem os caras falam, né? Mas com a técnica, tu larga certo e seguro. Que Era baita. de escolher o gate ali. Pelotas ali teve uma largada, até um rapaz caiu na largada ali, mas devia ter, se não tinha mais de 20, tinha 20 motos no gate, eu larguei em terceiro. Pá, tá louco. Que baita diferença. Sim. Nena, outra pergunta. Eu falo muito ali dentro do nosso curso a palavra autocorreção, né? Então, já foi explicado aí para ti, a gente sempre busca explicar o que significa, né? Meio que eu que surgi com essa palavra aí e uso muito ela, que os pilotos eles devem se autocorrigir, né? Que o piloto tenha o conhecimento. Desde o começo da origem lá dos meus cursos, eu sempre quis que os pilotos soubessem, que os pilotos entendessem o porquê de cada coisa, as reações que a nossa moto tem e o porquê que ela aconteceu, para que nós conseguimos estar também, além da correção do professor, se autocorrigindo. Você se corrigindo na tua moto, eu me corrigindo na minha moto, e assim, eu sempre pensei comigo que se eu passasse isso para as pessoas, elas estariam de verdade se colocando em segurança, né? Então, nem sempre, agora com treinamento online, as pessoas podem ter o acesso, mas antes, somente com o presencial, eu podia estar com a pessoa um dia, às vezes, e depois não tinha mais contato nenhum com ela. E na minha cabeça, putz, se eu quero passar a segurança para ela, eu preciso que depois, longe de mim, ela continue vendo o que aconteceu e conseguindo se corrigir, não dependendo de mim todo o tempo, né? Que eu estivesse ali com ela o tempo inteiro. Então, isso que eu vinha pontuar como autocorreção, né, Nena? A gente ter o conhecimento, ver que algo saiu errado, que algo não deu certo, e imediatamente, na outra volta, na outra curva, se corrigir, se colocar em segurança. Você consegue aplicar a autocorreção após o nosso treinamento? Se sim, tu lembra de algum momento que isso ficou bem claro, assim, que aconteceu agora, de primeiro momento, assim, que tu se lembra? Sim, tanto nos saltos, quando pega, dá uma atravessada, já na próxima volta já vem com os tornozelos mais apertados. Nas curvas, quando às vezes entro com os cotovelos gacho para baixo, assim, e vou fazer a curva, a moto não quer entrar, não quer dobrar, aí na próxima volta já levanto mais o cotovelo, empurro ela para baixo. Ótimo, que bom, Nena. E é bem esse o comportamento. Eu fico feliz Sim. de te ouvir. Que o E braço caído, a moto não obedece, a dianteira vai saindo para fora, o tornozelo solto, a moto tende a vir a se atravessar. Perfeito, Nena. E que bom que a gente está conseguindo te passar isso, tá, Nena? Isso sempre foi uma preocupação minha, cara, que o piloto tivesse o conhecimento e conseguisse executar essa autocorreção, se colocando em segurança, né? Principalmente nós que competimos, durante uma competição, nós temos que estar ali ciente do que está acontecendo, se algo deu errado, na outra volta se corrigir, não ficar errando todas as voltas até que o cara venha a cair, né, Nena? a diferença que dá também quando tu entra numa curva com o pé de dentro frouxo, com o joelho frouxo, com a perna para cima, né? Quando na outra volta tu aperta a perna para cima,
A curva parece que fica 10 vezes mais fácil de fazer. Mais rápido e mais seguro. E tu sente, tipo assim, né, entrou na curva, né, e a moto te escapou. Já te vem na hora que a tua perna estava solta, já vem na hora, assim, o que tu fez de errado? Agora estou conseguindo pensar. Antes eu não sabia mais ou menos onde é que eu errava. Agora já estou conseguindo já enxergar onde é que está o erro para corrigir na próxima volta. Cara, isso é fundamental, Nina. Isso é o que eu demorei muitos anos para entender como piloto e sempre foi a minha vontade de implantar em vocês que eu sempre digo, tudo tem um porquê. Cada erro que acontece tem um porquê, né? E como já você me ouviu, a nossa moto ela só vai aonde a gente projeta. Ela só vai aonde você fez movimentos ou teve atitudes que levou ela para ali. Ela não tem vida própria, ela não vai em lugar nenhum sozinha. Então, a curva saiu errada, tem um porquê. A moto escapou dianteira, tem um porquê. A moto pulou fora da canaleta, tem um porquê. E quando a gente entende isso, cara, tu entrou na canaleta e pulou fora, putz, na outra volta tu vem e tu vai fazer a canaleta certinha, porque tu sabe que é só corrigir o teu tronco, botar o tronco junto com a moto que vai fazer a curva certinha, né, Nini? Quando o piloto é carente dessas informações, ele fica ali martelando no erro, volta após volta, e não sabe qual que é o caminho que ele precisa tomar, né? Então, isso faz muita diferença no nosso desempenho, na nossa segurança, em momentos de competição, né, na hora da corrida, o cara conseguir dar aquela pensada, cara, a moto tá escapando aqui nessa frenagem, eu tô perdendo tempo, o cara tá me abrindo, ou eu encosto nele aqui nessa curva, minha moto escapa e ele me abre, e tu conseguir lembrar ali na hora o que precisa ser feito, é a chave de mudança para a gente superar os nossos Sim, adversários, isso faz toda a diferença. sim. Tanto nas chimadas de fim de reta, de levantar mais os cotovelos, ali que era mais? Agora me esqueci, me fugiu a palavra, mas estava pensando nas chimadas. Chega no fim da reta, começa a chimar, já começa a levantar, já me cuido já para vir com os cotovelos mais alto para não ter o problema. Perfeito, Nina. Perfeito, perfeito. Isso mesmo, cara. Excelente essa tua conduta, essa tua ação em cima dos erros. Porque assim, Nina, nós não somos robôs. Nós estamos em um esporte extremamente difícil, extremamente complexo, em um terreno que está mudando todas as voltas. Sim, Nós não volta a estamos volta. competindo no asfalto, tá? Então, pequenos erros vão acontecer. A moto uma hora vai dar uma escapada, uma hora a moto vai dar uma atravessada, a moto uma hora vai dar uma chimada. Isso acontece com o Ken Roxen, com o Nena e com o Lisotti. Acontece para todo mundo, Nena. Nós não somos um robozinho perfeito. Mas Sim, quando a gente entende e sabe o porquê que aconteceu, acontece uma vez só. Na segunda, a gente intervém e nos coloca em segurança, né? Então, não é que as técnicas, que o conhecimento vai fazer nunca mais acontecer. Vai fazer diminuir muito, mas quando acontecer, vai acontecer uma vez só e não mais vezes até que o piloto venha a cair. Então, isso é perfeito aí da tua parte. Nena, antes de tu me conhecer, quais eram as dificuldades que você tinha? sabe, eu cheguei lá e disse, quando eu cheguei lá no CT, aquela vez antes do curso online, depois eu comecei no online, era, era atravessado no salto, era o cotovelo que eu não conseguia manter alto, agora até meia bateria eu já venho cuidando eles, depois o cara cansa, já vem dar uma relaxada, né, mas era o cotovelo e saber usar bem certinho o freio traseiro. E agora, após o nosso treinamento, você conseguiu superar estas tuas dificuldades? Com certeza, o salto ali eu já venho com muito mais confiança, né? Antes eu vinha para saltar, já não sabia o que que a moto ia fazer. Agora eu levo a moto, já salto com ela apertadinho, certo para frente. E os cotovelos sempre melhorando, sempre procurando melhorar, que isso é um vício que eu peguei desde que eu comecei a andar de moto com os cotovelos baixos. É um vício que a grande maioria dos pilotos tem, né? É bem comum,
tá? Os pilotos não posicionarem o cotovelo, e por mais que sabemos aqui que a gente não faz força com a nossa mão no guidão, mas o cotovelo bem posicionado é fundamental. Nas retas, para a moto não chimar, igual você pontuou, nas entradas de curva para a dianteira não limpar para fora, como você também pontuou. E, Nena, o posicionamento do guidão, ele ajuda, tá? O guidão ali neutro ou um pouquinho mais para trás, onde o guidão fica mais perto do nosso tronco, do nosso corpo, ajuda a manter o braço mais erguido, tá? O guidão muito longe dificulta para o piloto erguer os braços. E também, a gente tentar lembrar sempre da aceleração com o punho, né? Sim. Cotovelo travadão lá e mexe somente o punho. Sim. E não de contrário. O punho travado e o cotovelo caindo, tá? Os braços, eles vêm a ser judiar mais de nós, a ser mais difícil de posicionar corretamente nas saídas de curva, né? Onde o cara sai e a emoção de acelerar faz o bração cair, descer, e aí na reta a moto vem a chimar, vem a se descontrolar. Então, nesse momento, né, no momento de acelerar, sempre dá aquela concentrada extra no punho, deixar somente o punho mexendo e não o cotovelo. Para isso também eu te recomendo que você deixe o teu acelerador sempre bem ajustadinho, com a mínima folga possível, né? Quanto mais folga, mais ele vai girar e mais o cotovelo pode descer, e que ele também esteja regulado, Nena, aquela pecinha, né, que ela fica mais alta e daí sai os cabos do acelerador, aquela pecinha ali, deixa ela no meio ou um pouquinho para frente, só um pouquinho para frente em direção ao manete da embreagem. Você colocar o teu acelerador um pouquinho para frente com pouca folga, te ajuda a ter uma aceleração melhor também, o acelerador fica mais curtinho e o cotovelo cai. Vira para frente o acelerador ali, onde sai os cabos, deita para frente. Isso, é bem pouco, tá, Nena? Não é nem perto de encostar no burrinho do freio, tá? Sim. Mas tu coloca ele no meio e dá uma jogadinha para frente. Isso daí também te ajuda e favorece que o acelerador ele vai acabar antes, né? No caso, tu não vai ter que descer tanto o braço. Sim, entendi. Agora eu me lembrei que eu ia falar do tronco nas canaletas, aquilo às vezes o cara tá fazendo e atira para fora, depois quando se lembra, quando começa a botar o tronco para dentro, na linha do guidão ali, a moto flui, puxa para dentro, vai. Que bom, Nena, que bom, cara. Vale ouro essa nossa conversa aí. Nena, temos ainda uns minutinhos, você tem mais pergunta, você tem mais alguma dúvida, você quer me pedir mais sobre algo, por favor. Agora, voltando para a suspensão, agora só da diferença do retorno do retorno para a compressão de 3 cliques, 2 cliques, isso aí influi alguma coisa, não? Não, Nena, não tem muita... Influencia, sim, mas não muito, tá? O que os preparadores, eles passam para mim? Que nós podemos ter, por exemplo, 4, 5 cliques de diferença entre a compressão e o retorno, tá? Se passar muito disso, tipo 6, 8 cliques, já não vai estar bem ajustado, tá? Nós podemos ter a diferença, é até aconselhado para suspensões de mola que tenha diferença, o retorno sempre um pouquinho mais aberto do que a compressão, tá? Então, aí 3, 4 cliques é considerável. Eu tenho na minha moto, Nena, é um exemplo, como eu te falei, na suspensão traseira, o meu retorno tá 3 cliques mais aberto do que a compressão, e a minha dianteira, o meu retorno está 2 cliques mais aberto do que a compressão, tá? Então, aí, vamos cravar aí uma margem de 4, 5 de diferença de um para o outro. Eu não veria um grande problema, tá? Um grande desequilíbrio da tua motocicleta, mas mais do que isso, já acho que tem que averiguar alguma coisa, que não vai estar tão correto se você necessitar de tanta diferença assim. Uhum. Não, mas era só mais essa a dúvida que eu tá bem? Tinha ficado. Tá bem. Nada mais, Nena? Não, por enquanto tá tranquilo. Nena, parabéns pela tua dedicação, pela tua evolução. Obrigado por ser um parceiro aí da nossa escola, acreditar no nosso trabalho.
gratidão enorme aí a você e a todos os nossos alunos. E dizer, Nena, que eu estou aqui diariamente à disposição, sempre que você quiser me chamar, sempre que você quiser mandar vídeos, mandar fotos, tirar dúvidas, estou aqui à disposição, respondendo o mais breve possível, sempre para estar te ajudando aí. E vamos 2021 com força total, vamos para essas etapas aí do gaúcho, para os regionais, com força. Tu tá fazendo um belo trabalho agora e tu vai colher muitos frutos ao longo do ano, e conte comigo para isso.